gente está aqui com o Léo Valença, que é o head aqui da universidade, e ele vai dar boas-vindas para vocês, e aí depois a gente vai explicar um pouquinho como é que vai ser nossa dinâmica de hoje com o nosso mentor de hoje, que é o Nizango Anais. A gente já teve o Marco Castro, que é o CEO da PwC, ele já foi mentor na edição passada, foi muito bacana, e a ideia é que a cada reunião a gente traga algumas pessoas para vocês se inspirarem e com carreiras diferentes, trajetórias diferentes, para que vocês possam conhecer um pouquinho de trajetória de cada perfil de profissional e do que eles fizeram e ajude vocês também a tomar decisões. Léo. Obrigado, Cris. Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Todos alguns eu conheço, a maioria não. É um prazer enorme a gente estar recebendo esse evento aqui, viu, Cris, Aloísio, aqui na Link School. A gente acredita como instituição de ensino, e como instituição de ensino voltada para o empreendedorismo, que as grandes mentes empreendedoras têm que estar sempre orbitando aqui na Link, viu, Cris? E se não estiver acontecendo isso, alguma coisa está errada. Então, para mim, é um prazer enorme. Já é a segunda vez que temos professor. Agora eu posso chamar de professor. Não sei quem sabe. Quem acompanha o Nizam aqui nas redes? Então, quem acompanha sabe que, recentemente, foi convidado a ser professor da SPM e aceitou. Olha só que coisa maravilhosa. E eu falei para ele que agora que aceitou o convite de ser professor da SPM, agora também vai ser professor da Link, né? Vai ser professor da SPM e da Link. Então é muito bom, é um prazer enorme estar recebendo o evento, o professor Nizam aqui conosco. A Link School, né, é uma faculdade, para quem não conhece, de administração de empresas, regulada pelo Ministério da Educação, com foco 100% em empreendedorismo, né? Então, o que a gente faz, né? O que a Link entrega? Link entrega para além do que a gente chama de DCN, né? Alguém sabe o que é DCN aqui? Não? DCN é um negócio chamado Diretriz Curricular Nacional, que é o que o MEC, Aloísio, exige, né, com que esteja no currículo dos cursos de graduação, e tem a DCN lá de administração. Então, para muito além da DCN, o que a Link quer entregar é conhecimento técnico, sim, científico, sim, mas principalmente, Marcos, conhecimento prático. Conhecimento onde eu vou entender sobre uma ferramenta e eu vou entender exatamente aonde que eu posso, né, aplicá-la, aonde que eu posso adicioná-la na minha jornada como empreendedor, independentemente de qual fase eu esteja. Eu tive em Babson, a Luiz, professor Nizam, eu tive em Babson em janeiro, e Babson College, né, que é conhecida e a nossa grande inspiração no exterior de escola de empreendedorismo. E em Babson, conversando com a diretora executiva de Babson, ela falou, eu perguntei para ela, quantos alunos egressos de Babson saem com uma empresa aberta? Falei, qual é o percentual disso aí? Qual é o percentual que vocês acham? Vocês acham que é mais de 30% ou menos de 30%? Quem acha que é mais de 30%? Mais de 30%, professor Nizam. Eu tinha um número ali entre 30 e 50, né? Pô, tá ali, tá a meca do empreendedorismo global, capitalismo. Você precisa ter aluno, né, pelo menos um a cada dois, saindo com o CNPJ aberto, empreendendo, ganhando dinheiro. E ela virou para mim, professor Nizam, e falou assim, Léo, menos do que 5%. Aí eu falei, mas como menos do que 5%? E ela falou, vou te explicar por quê. Ao longo do tempo, o mercado norte-americano descobriu que a mente do egresso de Babson funciona diferente. Eu falei, como assim? O mercado descobriu que o aluno egresso de Babson, para além de ser um administrador, né, de fazer o Bachelor in Business Administration, ele é um aluno capaz de resolver problemas complexos. Porque ele tem a mentalidade de um empreendedor que sabe resolver problemas complexos, porque ele foi exposto, Marcos, a problemas complexos. E aí o mercado, quando descobriu isso, o que aconteceu? Os valores de entrada dos salários anuais do egresso de Babson, Aloísio, chegam a ser 50% a 60% maiores do que os egressos de Harvard e de Stanford. Eu jamais poderia imaginar isso. E ela falou, e isso acontece por uma única razão. Porque o mercado descobriu que os alunos que saem daqui sabem resolver problemas complexos. E é isso que o mercado quer. Então,
Por que eu estou falando isso? Porque nos inspirando no modelo de Babson, o que nós queremos aqui, para muito além de formar alunos que tenham que sair, que saiam com os CNPJs abertos por aquela porta, né, com o diploma na mão e o CNPJ na outra, que eles, mesmo que virem executivos, intraempreendedores, que sucedam o negócio de suas famílias, independentemente do que for a trajetória desse aluno, ele vai sair com mentalidade e comportamento de quem sabe resolver problemas complexos. É isso que a gente quer entregar. Então eu queria fazer, Cris, essa introdução. Fica o meu convite para quem não conhece a Link ainda, para a gente fazer um tour, né? Já convidei a Luiz, o professor Izan, que não esteve nesse campus ainda, então é a primeira vez para a gente fazer um tour pela Link. Então depois do talk, quem quiser ficar para a gente fazer um tour, absolutamente convidados, tá? A gente tem um Café Balduco aqui e no sexto, e aí um monte de coisa acontecendo aí entre o segundo e o quinto andar. Tá bom, gente? Obrigado, Cris, pela oportunidade. Obrigado a vocês. Valeu. Antes de dar início, só comentar com vocês, essa área aqui que a gente está é uma área exclusiva para as pessoas, alunos que startaram negócios com o apoio da Link. Então, aqui é uma área onde quem tem algum negócio apresenta a Link, ajuda a escalar e consegue usar uma estrutura nesse início, onde ainda não tem escritório, consegue dar um suporte para escalar o negócio. Então, aqui é uma área que só tem acesso, os outros alunos não podem acessar aqui, a não ser que já tenha um business. Certo, Léo? Aprendi direitinho, né? Área de ventures, né? E aí, eu não sei se vocês notaram lá na recepção, tem um quadro com uma lista de inúmeras empresas, acho que tem umas 30 pelo menos, que já têm faturamentos significativos e já deixam resultado em caixa de jovens que começaram a escalar seus negócios aqui. Então, agora vamos passar para o que importa, né? Que eu acho que vocês estão aqui ansiosos para esse bate-papo. E o Aloysio vai explicar um pouquinho a dinâmica e depois o momento que vocês vão poder fazer também suas perguntas. Bom, a dinâmica é muito simples, a gente vai passar a palavra para o Izan, ele vai falar um pouco o que ele quiser, na verdade, né? Não tem essa coisa de um roteiro pré-estabelecido, mas o Léo falou que aqui é um lugar inspirado em Babson, onde as mentes procuram soluções inovadoras e a gente tem um mestre justamente nesse quesito aqui do lado. Conheço o Nizam há um tempão, mais tempo do que vocês têm de vida, diga-se de passagem, mas ele é também um mestre da pivotagem, a começar pela faculdade que ele fez, né? Vocês sabem no que o Nizam é formado? Não, né? Não é publicidade. É administração de empresas. O FBA. Não é? Enfim. Aí, a partir daí, ele começou a pivotar dentro da carreira de publicitário, foi redator, diretor de criação, dono de agência, e hoje ele é CEO da Ideias, que é uma empresa de consultoria de ideias, de estratégias. Então, não é, ele transcendeu o mundo da publicidade e da propaganda para entrar justamente naquilo que as empresas têm a maior necessidade, que é ser renovadas nas ideias para criar novas estratégias. Aqui a gente tem um mestre disso tudo. Então, Isa, vamos passar para você, depois a gente vai pedir para a moçada conversar um pouco contigo, e essa, no fundo, eu acho que essa é a dinâmica, a coisa mais importante de todas. Então, vamos lá. Bom, obrigado por vocês estarem aqui, e eu vou fazer o seguinte maneira, falar uns 10, 15 minutos, depois abrir para perguntas, porque aí eu vou poder servir melhor a vocês do que simplesmente ficar aqui. Olha, eu nasci com um problema complexo para resolver. Meu pai era assessorista e eu era muito pobre. Eu não conheço um problema mais complexo do que não ter grana. Ele é um problema complexo. Meu pai era assessorista, ele conhecia minha mãe no elevador, né? Eu morava no Pelourinho, a casa onde eu morava não tinha nem chão, nem teto, você ficava em cima, não tinha banheiro gostoso, não tinha água quente, tinha que ferver no forno, enfim. E isso me dá uma vantagem competitiva
sobre a maioria de vocês, que eu vejo pelos meus filhos. Tá? Porque uma coisa é, olha, eu quero, né? A outra não tinha eu quero, tinha eu preciso. Tá? Então, isso daí, eu falo para meus próprios filhos, isso não é para desmerecer de jeito nenhum, ao contrário, o seu sucesso tem até mais valor que o meu, porque você vai sair da sua zona de conforto mesmo. Eu não tinha zona de conforto, né? Entendeu? Agora, as coisas que fazem você, e veja, muitas dessas coisas o fundador tem. Tá? Então nunca despreze seu pai ou sua mãe, porque o cara que começou do zero, ele tem um mérito danado. Né? Porque ele teve que lutar com tudo e todos. Né? Vou te dizer uma coisa, minha mãe era comunista. Nós tivemos que sair do Brasil porque ela ia ser presa. Não é verdade? Olha, quando estava tudo em direito da minha vida, meu pai morre de infarto. Aí minha mãe pega o dinheiro, aplica, ela vendeu o hospital, aplica na bolsa e perde tudo. Isso dá uma novela, tá? Dá uma novela. Evidentemente que vocês não vão viver uma vida de mão beijada. Eu não estou desmerecendo isso. E sua mãe comprou a pólice de vida do seu pai? Conta essa história. Não, ela deixou para assinar segunda-feira e não teve segunda-feira porque ele morreu na sexta. Mas o que eu quero dizer aqui sobre isso é o quê? Olha, there's no free lunch. Então você pode ter o que quiser, mas se você não tiver disciplina, vai ficar na disciplina. Vai ficar no sonho, porque é tudo uma questão de disciplina. Eu fiz Harvard com, 66 anos, 64 anos, o OPM de Harvard. Uma das coisas que o case study deve ser também aqui, que ele te faz é o seguinte: você tem 40 casos para ler toda semana. Se você tem 40 casos para ler toda semana, é bom você ser disciplinado, inclusive saber ler o caso. Né? O caso você lê começando pelas perguntas que tem no fim. Porque pelas perguntas que você tem no fim, você vai saber quais são os dados para prestar atenção. Então, disciplina é uma coisa fundamental. Olha, muitas vezes não vence o mais inteligente. O que eu já vi de gente inteligente que não conseguiu ir na frente, e às vezes vocês seguem um cara no digital que chama Burrão. Esse negócio, sabe qual é? É uma maravilha. É um cara que era burrão e ele sempre, o cara conhece ele. Oi, Burrão, como é que você vai? Rapaz, tudo bem? Ele fala, tô indo e tal, aqui. Eu vim aqui nesse prédio aqui, porque eu estou trazendo meu currículo, tá? Para falar, e aí depois ele descobre que o Burrão é o dono do prédio, tá? E os caras ficavam esculhambando com o Burrão. Então, o que eu quero dizer, não basta ser o mais inteligente. Você tem que ter força de vontade, você tem que ter necessidade, sabe assim, de realizar. Eu, por exemplo, aos 5 anos atrás, eu tenho 67, 62, eu comecei meu terceiro negócio. Tá? Já tive negócio que faliu, já investi em empresa de seed money, também, aliás, eu investi numa empresa de cannabis, e acho que o cara, eu acho que ele fumou todo, porque a empresa foi pro saco, entendeu? Então, é muito importante isso. E tem uma coisa que, quando a pessoa não precisa muito, ela tem mais dificuldade de ter isso. Então, se você tem, seu mérito é enorme. Né? Minha mãe, a primeira coisa que ela comprou quando ela ganhou dinheiro foi uva, porque ela nunca tinha comido uva. Né? Então, é muito importante colocar dentro de você, e para mim, uma vez eu estava lá no Banco Itaú, eu fui ver lá
lá em Tatuapé, eles têm um grande centro de call center, desse tipo de coisa. E eu fui conversando com a pessoa do Itaú que me recebeu, e eu estava me exibindo para ela que eu tinha perdido, sei lá, 5 quilos. E ela falou, como é que eu perdi 12. Aí ela falou, e eu falei, mas que dieta você fez? Ela fez, eu tenho uma calça meta. Ou seja, eu precisava entrar naquela calça e ela foi a minha meta. Então arrume uma calça meta para você. Olha, até o tal eu vou fazer isso, e daqui eu vou fazer aquilo, e daqui eu vou fazer aquilo. Se você não tiver uma calça meta, tá? A outra coisa é o seguinte, seu pai, sua mãe, sua tia, eles vão chegar aqui de táxi, os caras ralaram pra caramba. Então, aproveite o que cara tem e até agregue, porque muitas vezes, o que acontece na sucessão? O pai muitas vezes está com ciúme do herdeiro que ele deu. E o herdeiro, vocês veem isso em filme o tempo todo, né? Sucesso. Tá? Herdeiro deu. Mesmo que seja um ciúme amoroso. Não estou dizendo que é um ciúme patológico e nem sucesso. Tá? E o filho, para se afirmar, acha que tudo que foi feito ali é uma bobagem. Aproveite que seu pai é rico. Eu queria tanto ter tido um pai rico. Entendeu? Claro, você teve uma coisa. Então, todas essas coisas, o que eu estou tentando te dizer? É dizer que é bom você ter uma meta-calça. É bom que você se imprima a uma disciplina absoluta. Você só vai chegar lá, qualquer lugar, com disciplina. Uma das coisas que mais se aprende em Harvard, você olha para o lado, pessoas ali, ó, né? Ali em vontade, em garra. A outra coisa é, use seu dinheiro a favor. Vá pelo mundo. Eu, se fosse verdade de vocês, vai ficar 2 meses na China. A China é um paradigma absurdo. Então, é fundamental você fazer isso, que é uma mudança completa de como as coisas estão sendo feitas. Eu comecei um negócio que é completa. Eu sou uma das maiores empresas de marketing do mercado publicitário e eu tenho 3 funcionários, como é que se diz, de CLT, e mais 7 PJ. E eu concorro, não é que eu não concorro, o que é que eu fiz? Eu percebi que a publicidade acabava sendo praticamente um lugar de compra de mídia, e com isso ele foi perdendo a autoridade. Eu falei, não. A fonte aqui está a estratégia de marketing. Né? E lembrar quando você for fazer. Antigamente, o dilema era como Davi enfrentava Golias. Hoje, o dilema é como Golias enfrenta Davi. Porque, como é que hoje, o cara que vai, os challengers, ele nasce desse tamanho. E ele cresce porque o incumbente fala assim, isso não vai para lugar nenhum. Tá? Então, não basta só criar coisas, mas é criar modelos novos. É não carregar o passado, entender o passado. Essa história de ficar jogando fora. Se você quer entender o futuro, comece a ler filosofia grega, que você vai achar besta. Tem um livro chamado... Eu vou pegar esse podcast e dividir com vocês. É um pouco sobre a mitologia na Grécia. O que você vai aprender com aquilo? Né? Um dos problemas dos deuses é que eles não morriam, mas por isso não teriam vivido. É uma coisa maravilhosa. Entendeu? Então, eles não sabiam o que era a morte, então não saberiam o que é a vida, porque a vida é um negócio entre uma coisa e outra. Essa é uma outra coisa.
esse é seu cérebro. Desliga essa merda desse celular e seja menos escravo dele. Estou falando de mim, tá? De mim. As pessoas estão tão envolvidas em celular que elas passam a vida inteira se comparando a outro. O livro do Michel Alcoforado, vocês deviam ler, sobre coisa de rico. Ninguém se sente rico, porque tem sempre mais. Então a pessoa, ela não consegue, entendeu, desfrutar o que ela tem. Porque se você for olhando para Elon Musk, não vai rolar. Não é? Então, todo o apanhado que eu estaria dizendo aqui, o que eu estou falando para você, é o que eu tento falar para o meu filho. Metade ele não escuta. Tá? Rapaz, faça, leia, aprenda chinês, aprenda chinês, aprenda chinês, aprenda chinês. Aí ele foi aprender latim. Que tudo bem, tem uma outra maneira de entender. Ele entrou nos Estados Unidos, numa escola que é a escola mais rigorosa dos Estados Unidos, que chama Exeter. Foi lá que o Mark Zuckerberg estudou, antes de ir para Harvard. Tá? E aí é uma loucura, porque ele falou, pai, tá vendo aquela biblioteca ali que tem? Olha, $1 bilhão de doação dos alunos, 250 mil livros. Outra pergunta para você, é quase um check-up. Quantos livros você tem lido? Quantos? Por quê? E livro não é uma coisa só. Você vai curtir aquele que você gosta. Tá entendendo? Olha, eu não sou escravo de nada. Eu adoro uma boa série colombiana ou coreana. Adoro livros idiotas. E vou temperando com coisas que são interessantes de ler. Agora eu estou lendo Adélia Prado, que é uma poetisa mineira, que é um espetáculo. Ela era completamente doida e maravilhosa. Então, o que eu estou falando aqui com você é... Você nasceu bem, né? Você teve uma sorte genética, tá? Então, aproveite isso a seu favor e não contra você. Né? Olha, quantos filhos de bilionários você já viu darem certo? Não é só em filme, né? Eu não estou dizendo que é seu caso. Mas eu estou lhe alertando para isso. Estou lhe alertando. E mais, isso é comprovado. Seja em Exeter ou seja em Harvard, os melhores alunos são o filho da faxineira. Isso é estatístico. Tá? Porque você tem a vantagem competitiva do dinheiro. Né? Mas lembre-se o que Jorge Paulo diz: eu prefiro mais PBA do que MBA. O que é PBA? Poor but ambitious. Claro, meu amigo, você está lá. Você falou, não, olha aqui. Então, esse tipo de coisa é muito, muito importante. Então, fala, mestre. Feito esta base, sabe? Aí eu quero abrir esta conversa com vocês para que vocês levem pro. Então, use todo o recurso que você tem, aprenda com seu pai, aprenda com a empresa, vá para o início da empresa. Eu fui treinado pelo Duda Mendonça, assim, ele falava, você sabe como é que você faz um anúncio? Você faz o seguinte, você faz 40 títulos. Aí depois você toma um café, vai lá dentro e faz mais 40. Então é isso. Esporte, fundamental. Eu não vou poder ir aqui porque hoje eu acordei tarde, vou conseguir dar, mas eu vou. Porque eu faço todos os dias. Porque você tem 67 anos como eu tenho. E se você não tiver o esporte do seu lado, meu amigo, vai dar vontade de não fazer. E o Mark Twain dizia que você só chega longe na vida comendo o que não gosta, bebendo o que não gosta e fazendo o que não gosta. Tá certo? Essa história assim, ouça seu coração, mais ou menos. Você vai ouvir isso, que você não pode deixar de escutá-lo. Você não pode deixar de escutá-lo. Então, por exemplo, eu fiz administração e eu queria trabalhar num banco.
Eu fiquei uma semana. Eu queria o dinheiro do banqueiro, mas eu não queria a vida. Tá? Então, eu vou deixar isso aqui em aberto para vocês. Tá? E espero que seja útil o que eu estou lhe falando. Reflexivo o que você está falando. Tá? Porque é sobre elementos, é quase um check-up. Estou lendo, estou estudando, estou viajando, estou não sei o que lá, estou não sei o que lá, que são aqueles elementos que é o famoso soft power, né? De você ter, isso te dá uma vantagem competitiva absoluta. Absoluta. E viajar o mundo para os países novos. Singapura, China, sabe? O velho Japão, mas que é uma visão de craft, né? O cara, para fazer uma porcelana, ele demora anos para fazer aquilo. E buscar em outras referências as coisas que vão ser importantes. Por exemplo, o Steve Jobs só foi o Steve Jobs porque ele era um homem ao mesmo tempo de humanas, tá? E exatas. Ele era de tecnologia, tá? Mas durante muito tempo, além de fumar maconha que nem louco, ele tem uma história dele maravilhosa. Ele achava que desodorante fazia mal. Então ele era o cara mais fedido da empresa dele. E os caras promoveram ele para estudar de noite, porque ninguém aguentava aquela imagem. Então, e ele achava que, porque ele só se alimentava de frutas, ele não ia ter nenhum odor. Ou seja, o bicho doido, né? Tá? Então eu quero abrir agora para vocês. Por favor, perguntem, porque assim eu posso levar a prosa para um caminho que seja de utilidade para vocês. Eu só queria fazer a primeira pergunta aqui, me valer da posição aí de estar sentado do teu lado. Eu vejo que em muitos estratos sociais e também em todas as idades, muitas vezes as pessoas não enxergam a importância da venda. E você, além de ser um criativo, estrategista, você é um vendedor excepcional. Então, conta pra gente aqui a importância desse processo que é o coração de toda empresa. Se você não souber vender, seja qualquer coisa, vai vender uma ideia, um produto, qualquer coisa, você está ferrado, entendeu? Você está ferrado. Então, essa é uma coisa que você... Tem gente que tem problema de oratória, faça um curso, porque você vai precisar dela. E toda coisa americana tem speech class. Toda. Então são determinadas assim, skills. Não é nem aula, é um skill que você vai precisar fazer. Porque, claro, você vai, vamos lá. Na própria empresa do teu pai, da tua mãe, da sua tia, da tua avó, vai ter uma hora que você vai ter que saber fazer aquilo que os americanos já falam de pitch. Né? Eu vejo o caminho assim. Você vai ter que ter a capacidade de vender suas ideias. Isso é uma coisa importante. É um skill importante. Vamos lá, então? Quem se habilita? Geralmente o Luigi fala pra caramba e pergunta sempre, mas então eu já vou aproveitar e botar o microfone na mão dele. Vamos lá. Essa eu roubei porque eu anotei, queria fazer antes, mas vamos lá. Como uma marca pode se tornar parte da cultura de um país ou de uma geração? Como ela pode estar presente no dia a dia e acompanhar o crescimento de uma geração X, Y, Z? Bom, a N-Ideias, todas as empresas que eu tive tiveram um compromisso com o país. Tanto que eu sou, do meu setor, o único cara e uma das poucas pessoas do país que ganhou uma medalha da Ordem do Rio Branco. É a maior comenda brasileira. Por quê? Porque a vida inteira, além de fazer as coisas que eu, da iniciativa privada, eu também tinha um lado que os americanos chamam de night job, que é o que você pode fazer para devolver. Tá? E isso é muito forte em mim. Muito forte. Então, essa é uma outra coisa
Eu estava vendo uma série que, lamentavelmente, eu fico pé da vida quando a série agora tem outra temporada, que chama Casa Guinness, The House of Guinness. E você vê claramente como eles começam a se posicionar na Irlanda, um país complicado na época, com fome e tal, quando ele começou a se envolver com as coisas sociais. Então, tanto que a N10, que é longe a empresa mais moderna que eu já fiz, longe, a gente diz o seguinte: nós cuidamos de clientes como se fossem causas e de causas como se fossem clientes. Então, a gente ajuda um monte de causas, e eu fiz um modelo interessante, porque eu trabalho para o Grupo Globo e eles me pagam em páginas. E as páginas eu cedo para as minhas causas. Então é super. Nizam, você tem uma outra característica que eu queria explorar aqui, que é falar aquilo na lata que precisa ser dito. Então, vou recordar para todo mundo aqui, durante o governo Michel Temer, você disse para o presidente: faça as reformas que ninguém tem coragem de fazer, porque o senhor não vai ser reeleito mesmo. Não, aproveite sua impopularidade para fazer as reformas que o senhor tem que fazer. E o pior, cara, é que eu não estava ligado que a Globo estava onde. Então isso acabou indo para o Jornal Nacional. Entendeu? Então, embora, lembre-se a frase de Roberto Marinho. O cara falou assim para ele: doutor Roberto, posso lhe ser sincero? Ele falou: é melhor não. Esse é o Tancredo. Então, não, esse é o Tancredo. Tem horas e horas, entendeu, para fazer isso. Agora, falando em Roberto Marinho, ele começou o negócio dele com 65 anos, né? Então, nunca é tarde para empreender. Agora, essa moçada aqui que já está empreendendo cedo demais, como é que eles vão absorver toda essa sabedoria que você está passando para eles assim? Eu garanto que você tem sempre gente do seu lado para ser um mentor. Entendeu? Tem sempre. Não desperdice as pessoas de mais idade ou que passaram por uma série de circunstâncias, porque elas vão ter a sabedoria que o tempo traz. Né? Porque o cara, a primeira vez que eu tive a minha própria empresa, eu fui no mercado de capitais, na família Almeida Braga, ok? Eu peguei, na época, $1 milhão no dia 19 de setembro. 1º de janeiro, o Collor levou toda a grana. Aí, sabe o que eu fiz? Eu fiquei um dia inteiro assim, com uma toalha assim, no rosto, dizendo: puta, eu estou lascado. Depois eu falei: olha, não tem jeito, já que eu estou lascado, é melhor levantar daqui, porque eu vou ficar lascado aqui e ainda tenho que pagar esse flat. Então, não perca isso. Não perca. Eu sempre tive mentores mais velhos, porque eles vão minimizar ou organizar o caos, tá? E também vão te avisar quando você está eufórico. Você está entendendo aquele cara que fala mais, menos? Acho que é uma coisa importante. Mas aproveita aí o Plano Collor para contar aquele almoço que você fez com os clientes. Sim. Maravilhoso. Essa história vale muito. E o slogan que você bolou. Não, hoje é meio feio falar isso, né? Mas era o seguinte: o cara levou todo o dinheiro do país. Todo, imagine todo mundo. Você não ter você tinha aquela 500... Ninguém 50 tinha, alguma né? coisa. Também 50 tinha... alguma coisa. Ninguém tinha nada. Não tinha mais rico, menos você rico. Você pode imaginar isso, cara? É uma coisa maluca. Aí eu falei: olha, sabe um negócio? Eu vou liderar essa crise. E aí criei o slogan que é: enquanto choro, eu vendo lenço. Porque era o que eu tinha que fazer. E aí eu fiz uma coletiva no McDonald's, porque eu não tinha um puto, então ninguém tinha. Eu peguei todos os meus clientes, falei: olha, eu estou aqui para fazer um movimento com vocês, eu não tenho dinheiro, o dinheiro de vocês também sumiu, então como é que a gente vai encarar esse troço? E comecei a anunciar loucamente. Os veículos me davam espaço, porque todo mundo estava coisa. Então, esse tipo de coisa é uma coisa de postura mesmo, entendeu? Eu, por exemplo, fui alcoólatra. Eu fiz uma bariátrica
A bariátrica é um negócio perigoso, e graças a Deus que tem monjada. Monjada é uma... Nossa Senhora. Apesar do refluxo e da falta e a constipação, você não consegue ir no banheiro, mas é uma maravilha. Aquilo é uma maravilha. Entendeu? Então, o que eu estava falando? Ele começou a falar da bariátrica e depois do alcoolismo. Ah, não. E aí eu só não fiquei alcoólico porque eu não gosto de bebida. E porque eu fui super disciplinado. E aí os caras, eu lancei até um livro chamado Você Aguenta Ser Feliz. E agora os caras vão lá no meu médico e falam assim, nós queremos o tratamento do Nizam, sabe? 3, 4 meses. Ele falou, mas ele demorou 10 anos. Por quê? Porque ele me tirou da bebida, mas me colocou no esporte. Tá? Tanto que ele falou assim, você vai fazer agora uma maratona. E eu falei de uma maneira muito bonita, nem fudendo. Que porra é essa? Eu nunca fiz nada, você vai botar uma maratona? Não, foi pior o primeiro, triatlo. Eu fiz triatlo. Imagina eu nadando na raia da USP e os jovens nadando em cima de mim. Olha a sacanagem. Quer dizer, claro, eu, o velhinho lá nadando, e os meninos assim, por cima de mim. Mas aquilo dá, então, esporte dá uma garra. Esporte dá uma garra danada. Para mim, quem faz esporte é uma vantagem competitiva. Porque você tem que ir atrás, você tem que ter disciplina, você tem que vencer você mesmo. Isso ajuda. Então, não sei se vocês estão falando, porque eu estou juntando uma série de coisas que, para mim, são muito características das pessoas que têm vontade de vencer. Uma vez eu fui fazer uma palestra na casa do Bill Gates. O Brasil estava bombando na época, né? E eu fui, estava o mundo inteiro lá. Bezos, todo mundo, você imagina, Warren Buffett, todo mundo. Eu fui fazer uma palestra sobre o Brasil, que eu ia falar de publicidade, o Carlos Brito ia falar de indústria e o Ike Batista ia falar sobre mineração. Ele não apareceu e já pronunciava as coisas que ia, né? Bom, aí, como eu já estava começando a treinar, eu fui lá, começa 7 horas o evento, porque quando dá 4 horas não tem mais sol. Aí eu fui muito cedo, tipo 5 horas. Eu vi o mundo inteiro fazendo exercício. Então, exercício vai te dar garra. Os amigos que você pode construir, é bom que esteja gente diversa, de repertório diferente, sabe assim, e para que te darem outras perspectivas. Eu queria muito que você fizesse uma pergunta, nem que fosse por caridade. O Nizam, você comentou sobre as agências de mídia que estão tomando muito espaço dentro do mercado publicitário, né, a venda de mídia. E eu acho muito legal o trabalho que vocês fazem com a consultoria de ideias, a N-Ideias, etc. E assim, eu sinto que... Vê se não dá o problema aqui comigo, mas... Eu sinto que uma coisa tipo, é uma boa ideia, uma ideia criativa dita por Nizam Guanais, e outra coisa talvez seja essa mesma ideia dita por agências menores, pessoas que trabalham na indústria, debaixo de todas essas agências de mídia hoje, que hoje controlam os grandes orçamentos, que às vezes não são tão ouvidas, e quase sempre a gente vê no dia a dia o interesse em injetar mais dinheiro em mídia e menos em ideias criativas que vêm da base. Queria entender como é que você navegaria isso se você tivesse não o seu histórico, a sua trajetória, mas estivesse começando, tentando construir esses projetos e essas boas ideias. Eu sei claramente, eu ia fazer. Olha, eu fiz uma ideia, eu tive um insight que a África, na época, não deu atenção. Eu fiz uma empresa só para empresas que estavam... Eu fiz uma, chamava... de África, que era Ásia. Não era Ásia, mas enfim, era uma paralela. Ah, não, África Zero. Né? E eu fiz, e era só para a empresa que estava começando. Vulgo iFood, vulgo 99 táxi. Agora você está vendo o iFood disputando com 99. E aquelas pessoas, ou seja, tem um monte de... Então, eu olharia para aqueles que serão no futuro grandes anunciantes.
Né? Pensa as empresas que têm Mercado Livre, Nubank, todas elas começaram, isso é uma outra coisa. A outra, se tivesse, era comunicação por equity. Olha, eu vou apostar com você, aí você faz um misto, tá? E a outra é você ficar olhando quais são os casos bem-sucedidos. Então, por exemplo, eu falo para os caras hoje, por que vocês não montam a XP da publicidade? Você faz uma empresa, bacana, icônica aqui, e depois você vai licenciando a marca, tá? Como fez a XP e como tem outras empresas, você está entendendo? Então, é olhar modelos. Algumas das agências que não são agências, essa out of office, não é isso? Acho uma maravilha. Então, eu tenho procurado dar luz a algumas. A Duda, por exemplo, trabalha comigo, ela é uma mala. Por quê? Porque ela tem como? Deve ter. Quantos você tem? 26. Eu trabalho com ela há 5 anos, você imagine. E ela me dá um monte de repertório. Então ela me chama a atenção com o que está acontecendo de novo. Então fique atento e aprenda com aquilo. Tá? O que eu sei que mata qualquer coisa hoje em dia? Custo. Fuja de custo. Fuja de custo. Então a minha empresa, só para você entender, os caras não só são freelas, como eles podem trabalhar para outras empresas lá dentro. Eles só não podem trabalhar com as que competem comigo. Mas quantas empresas têm esse pensamento? Não tem. Entendeu? Então, é preciso ter. É um programa morfológico. Tá? O seu tamanho, se você ficar carregando peso, você não vai conseguir correr. Então, se o mundo faz zig, faça zag. Tá? Por que eu te digo que as agências acabaram virando empresas de mídia? E não é porque antes não era assim. Antes era o valor da ideia e tal. Por quê? Porque antigamente a comissão era tabelada, 20%. Depois ela começou sendo aberta. Hoje em dia, o que acontece com muitos anunciantes? Eles não querem pagar nada às agências. Você quer um cara que está um espetáculo, o João Adilho. Você pode até dizer que ele é show, isso é um problema dele. Mas, pô, o cara, através do digital, construiu uma narrativa, está pensando de um jeito completamente diferente, e é isso que tem que fazer. Bruno, acho que até vale a pena você se apresentar para o Nizam, porque o Bruno conheci toca... o Nizam lá no FII, lá do Rio, que a gente esteve lá, mas foi nos bastidores, foi rápido assim. E aí eu acho muito legal estar aqui ouvindo um pouquinho da história, porque a gente fundou a Loud, né, que é uma marca esportiva no digital, e hoje, em comparação com as marcas esportivas tradicionais, a gente só perde em base de seguidores para o Flamengo, então é a segunda maior do país. E provavelmente você não tem ouvido falar ainda. Mas... É isso que ele acabou de dizer, né? Olhar para os novos mercados, e quando ele apostou lá atrás em algumas empresas que ninguém estava olhando, com a África Zero, hoje elas estão num radar. E assim, a gente trabalha com alguns clientes seus, a gente está com o Itaú há 5 anos, eles são patrocinadores lá da empresa. E até um pouco da minha pergunta... Me explica um pouco o que vocês fazem. A gente tem como se fosse o Flamengo joga futebol, a gente tem times que jogam torneio de games. Então, e aí o Itaú apoia a gente há 5 anos, e grandes marcas, a gente tem Samsung, Mentos, Snickers, etc., que são patrocinadores. A iFood a gente já fez deal com eles, mas não é patrocinador master, assim, a gente já fez coisas com eles. E a gente acha que, assim, pô, é um asset muito legal, que não é fácil de encontrar no mercado, só que vez ou outra a gente se sente muito espremido pela ideia que eu te falei das agências de mídia. É muito mais fácil montar uma estratégia que tem 10 milhões de mídia. E assim, quando uma oportunidade aparecer na sua frente, pega o telefone. Eu tenho seu telefone. Já te mandei mensagem. Pô, mas pensa a quantidade de coisas que eu recebo. Não, O Bruno, aproveita e apresenta meu sócio aqui, Jean. teu sócio aí. E eu vou atrás. Não, total. E a gente também a gente relaciona muito com a história, porque, tipo, o Jean, por exemplo, veio do interior do Rio de Janeiro, da comunidade, da favela, eu vim do interior de Minas. Então é legal ver a sua história aqui e a gente...
poder aprender um pouco. O Jean tem uma história interessante, né? Foi muito corajoso ao ir para os Estados Unidos. Morou nos Estados Unidos, Conta ilegal, aí isso aqui é rapidinho, fera. que também é interessante para quem está ouvindo, é uma história Ainda bem que foi antes do Trump. corajosa. Foi na época pro Obama. Eu e meu irmão, né? A gente foi para os Estados Unidos com 17 anos e, por sorte, sem saber falar inglês, a gente fez o high school lá. E é muito legal porque a gente não sabia falar inglês, aí teve que aprender uma língua nova, uma cultura nova. Então eu recomendo muito. Eu fiz a parte do American Football, fiz toda aquela parte que parece do High School Music. E quando eu tinha 18 anos, tanto eu quanto meu irmão, a gente recebeu proposta para trabalhar no Vale do Silício. E a gente ficou lá mais ou menos 5 anos. Meu irmão ainda continuou trabalhando no Vale do Silício. E eu abri minha agência e ele foi meu primeiro influenciador, né? Então desde mais ou menos 8 anos atrás eu fiz minha agência de publicidade focada em influenciador porque ninguém fazia a Ponte Brasil, Vale do Silício para influenciadores. E China também, né? Aí depois a gente abriu, 8 negócios juntos. E hoje a gente fatura mais ou menos um acumulativo de $500 milhão. Olha aí, gente, olha aí para se Abriu a brecha, inspirar. tá vendo só? Encontrou a brecha. Encontrou a brecha que você falou. A brecha. Brecha que você falou. E quando a gente é convidado para vir assim, tipo, em eventos assim, a gente sabe que o ecossistema aqui respira, né, empreendedorismo. E você falou uma coisa que está muito certa, tipo, não é fácil achar gente para trabalhar que tem a cabeça empreendedora de resolver problema. Hoje eu sinto que está muito difícil, assim, pelo que eu converso com amigos que são founders também. Então, tá aqui na Link, pô, é uma baita oportunidade. Ouvir de vocês aí é só aprendizado. Então, super legal. Eu acho que eu acho que esse tipo de coisa e o que é importante é toda vez que aparece uma coisa assim, você vai atrás dela. Não fica no campo do vamos se falar e tal, não. É ir lá e vamos falar sobre aquilo. Vamos lá. Não, ótimo, eu ia dizer, não teve uma Sofia. pergunta de menina aí. Olá, meu nome é Sofia e a minha pergunta é: de onde veio a ideia para o nome da sua empresa acabar sendo chamado N.Ideias? Veio porque nos Estados Unidos, N-Ideas. Né? Então, eu queria uma coisa que fosse meu nome e que fosse ideias. Explicar um modelo novo, que o cara olha para mim e está escrito assim, publicidade. Mas tem horas que eu vou dizer para o cara da estratégia, você vai calar a boca. E o cara não queria me pagar. Mas eu não estou anunciando nada, mas o seu negócio vai ter que ser aprovado pelo CAD. Você acha que você tem que se comunicar? Não. E isso é estratégia. Entendeu? Então a estratégia, tem horas que é anunciar, tem horas que não é anunciar, tem hora que ser completamente diferente, né? Entendeu? Então o que eu queria era ser singular na ideia, muito diferente, porque eu trabalho até com publicidade. Mas eu trabalho com uma agência. Porque eu sou escritório de arquitetura e ele é construtora. Tá? Eu não quero mais fazer isso. Eu quero estar cuidando do cerne da estratégia. Entendeu? Então, vem daí um nome que marcasse. N, sou eu, Nizam. Tá? E ideia. É disso. Eu queria que o Theo, já que está aqui escondidinho, falasse um pouco também. Ele que começou a empreender muito jovem, contasse um pouco rapidamente aí para o Nizam e dirigisse uma pergunta também. Pô, Nizam, prazer, você é baiano, admiro muito os nordestinos, sou de Alagoas, e a gente veio se aventurar aqui em São Paulo, conquistar o mundo. E eu queria saber a importância que você acha de sair do seu estado e vir para São Paulo e quanto que isso impacta na trajetória. É uma maravilha São Paulo. Vamos combinar. São Paulo é diferente de tudo. As pessoas falam assim, qual é a melhor ideia que você já teve? Vim para São Paulo. Porque senão eu ia ficar na Bahia com muito tal, mas eu ia ficar lá e eu não tinha muito mercado para fazer. São Paulo é isso. Evidentemente que existem oportunidades regionais, mas até para você aproveitá-las, é bom você vir ou para São Paulo, ou para Nova York, ou para onde for. Ou talvez nunca, porque tem gente que é de uma maneira... Você vê, o Ceará é um estado altamente empreendedor. Altamente empreendedor. Tá? Mas eu acho super importante.
Porque São Paulo é uma mistura de nacionalidades, né? E isso faz... São Paulo é o mundo. Então, é muito bom ter isso, eu acho. É uma coisa boa. São Paulo é uma universidade. E eu assisti um vídeo seu no YouTube, acho que foi num teatro, não lembro. Ah, eu numa cama. Sensacional. Day One. Day One, exato. E o seu livro do Aguenta Ser Feliz, eu acho essa alusão muito legal para os jovens. Eu sinto que muitas vezes falta essa conexão. Por que você aguenta ser feliz? Aguenta Ser Feliz é o seguinte, eu tive um problema sério na vida, de um monte de coisas. Eu tive um problema de alcoolismo, fazer uma bariátrica. A bariátrica é um negócio perigosíssimo. 30% a 40% das pessoas que fazem acabam tendo alcoolismo e tal. E eu estava indo naquele caminho. E aí me apresentaram esse psiquiatra e ele corre Ironman. Né? Então ele me botou nisso. Só que como eu estava melhorando, eu, como sou muito criativo, sou criativo para ideias e para geração de problemas. Né? Então, e aí as coisas estavam melhorando, aí meu psiquiatra me perguntou, Nizam, você aguenta ser feliz? Porque as coisas estão boas, você está criando problemas. Isso é uma coisa. E a outra, você me perguntou um negócio que eu queria explicar. A primeira pergunta. Da cama da Endeavor. Ah, sim. Isso é um negócio legal para vocês. O Jeff Bezos diz que existem 2 dias na vida de uma empresa. Um é o dia 1. A empresa está ali, é animada pra caramba, e vamos para cima, e aquele tesão de subido para lá. E o dia 2 que é ser de brigadeiro. Então, o trabalho de todos vocês é não deixar nunca a empresa sair do dia 1. Tá? Então, todo CEO é animador de circo. Todo CEO tem que ser animador de circo. É muito importante isso, sabe? Você não é só, você é responsável pelo astral, pela celebração, porque às vezes eu vejo isso, os caras dizendo, não vamos deixar o sucesso subir na cabeça. Será que não dá para 20 minutos o sucesso subir na cabeça? Não é para celebrar. Ah, olha, não vamos perder o foco. Não, tem horas que é para celebrar. Então, é isso, é muito importante. E é ali que eu falo do Diel. Volta sempre pro Diel. Empurro ela pro Diel. Se apresenta, Andrew, assim, para alguns são são novos hoje. Há 20 anos, né? Trabalhei em Venture Capital, Investment Banking e Wealth Management nos últimos 15. Tenho meu Family Office, a gente investe muito em tecnologia. Somos LPs de algumas empresas lá atrás, desde SpaceX, OpenAI, Palantir, mais recentemente Neuralink também. Eu te admiro há muito tempo, né? E a gente já se conhece e queria que você contasse, tem muita gente nova, Nizam, aí, a sua relevância na fundação do Plano Real, né? Eu acho que pouca gente sabe também, o Real é a 8ª moeda da República, né? Você tem réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, depois volta a ser cruzado e, de fato, eu acho que é emblemático para a situação de ancoragem, de inflação e, naturalmente, desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, o que foi o Real, né? E naturalmente, lá atrás, né, eram 150, 160 milhões de pessoas. No Brasil, acho que 90 e alguma coisa. Você foi o pilar de democratização e tradução do difícil para o simples, né? Acho que é legal contar para a turma. Não, veja, eu acho que os americanos falam uma coisa que todos nós precisamos ter, cada um do seu jeito, o tal do night job. Ou seja, é aquele momento que você dedica para a comunidade, né, para devolver. Depois que eu fiz o Fernando Henrique, eu saí completamente, porque, na realidade, eu não sou um cara de marketing político. O cara de marketing político era o Geraldo Walter. Só que ele era o gênio que me orientava e eu dava norte e alma às coisas que ele falou. Tá? Tanto que o Plano Real era super complexo. Ou imagine explicar isso para seu José e Dona Maria. Não é fácil. Né? A primeira coisa que eu falei para o presidente Fernando Henrique, o senhor vai ter que ir no Silvio Santos. Quem vai explicar isso aqui para o povo é o Silvio Santos. Depois, eu fui fazendo de um jeito
que o povo entendesse. Então, o primeiro comercial do Plano Real é o aniversário de um pãozinho. Tinha um pãozinho e uma vela em cima. Ele dizia assim: este pãozinho está de aniversário. Faz um mês que o preço dele não sobe. Tá? Feliz aniversário, pãozinho. Boa sorte, Brasil. Quero a derrubada da inflação. Você sabe quanto era a inflação nessa época que eu abri minha empresa? 80% ao mês. 80% ao mês. Imagina para alguns setores como que era administrar Pra isso, todos. né? A hora que você fosse repor Pra estoque, todos os setores, você entendeu? não conseguia ter velocidade. E era muito complicado, porque vocês não sabem disso, mas antes do real entrar em campo, teve um negócio chamado URV, Nossa, Unidade de Referência de Valor, que era uma moeda transitória entre a antiga e que você a via nova. no táxi. É. Quantas URV aí você convertia, entendeu? Era quase que um câmbio interno. Então, eu levo muito a sério essa atividade. Todo ano a minha financeira quer me enquadrar dentro de doação, e eu sempre bato a meta errada, né? Que é a mais. Sabe? Eu sou patrono do MASP, da Pinacoteca, eu fui responsável pela campanha dos 120 anos da Associação Brasileira, Academia Brasileira de Letras, ganhei o prêmio Machado de Assis, que é o maior prêmio da Academia. Então é você se envolver, você vai ver, quanto mais você se envolver, você vai vendo, ou por pessoas que não têm a mesma coisa, ou que vão dar outra perspectiva na sociedade, aquilo vai melhorar a sua vida. Acho que deu, né? Tem alguém ainda que queria fazer alguma pergunta? E se não tivermos mais perguntas, Olha, a gente agora pode o cálice fazer um para fechamento. Marco, quer fazer uma consideração? Não, consideração. Só uma coisa, a gente encontrou ontem no almoço. Galera, vocês não têm ideia da genialidade que está aqui na frente de vocês. Na realidade, dê uma olhada no mercado hoje, toda grande empresa que está se destacando, e é um portfólio pequeno, ele atende um grupo muito seleto de empresas, mas todas são empresas, e eu adoro aquela campanha que você fez, que você só atende cliente wall. Que é um negócio impressionante. A Donata acertou na pinta ali com o assunto, porque, de fato, as campanhas que você fez, os clientes que você está atendendo, e ele já deu uma aula para mim privada sobre o porquê que é, como é que é. Então, vocês não têm ideia. Aprendam, aproveitem, sigam, acompanhem, porque é uma genialidade que a gente tem ouça no a nosso sua país. mulher ou seu marido. Minha mulher é um espetáculo. A minha também. A minha também. Não, mas ouça ela. Então, ela falou assim para mim: só pegue cliente wall. Eu achei aquilo de um jeito tão diferente de falar. Então, o slogan da minha empresa é só pego, como diz minha mulher, só pego cliente wall. Entendeu? Então, é a empresa que eu gosto, que me dá. Veja bem, cara, eu tenho 67 anos. Eu tenho um amigo que ele é muito rico, mas ele só veste a mesma roupa, ele come a mesma comida todo dia e só bebe vinho ruim para não acostumar. Ele é trilionário. Eu falo, rapaz, tu é espírita, porque você só vai viver na outra vida. Que porra disso, rapaz? Entendeu? Então tem que ter tudo isso e desfrutar. Mas desfrutar com coisa que seja legal e não autodestrutiva. Entendeu? Lembre-se isso. Pode reparar. Os caras que vão estar do teu lado se destacando têm coisas... Por exemplo, vou te dar um exemplo. A Loki. Pô, que cara mais disciplinado que a Loki? Aí ele foi me procurar, dizendo que queria os caras fazer uma estratégia. Eu falei, olha, eu não vou lhe cobrar nada. Só que você vai me ajudar a Pinacoteca. Então é uma maravilha, porque... Então, crie um ecossistema de gente inteligente do seu lado. Entendeu? Não fique só andando com iguais, não. Fique com gente... Eu, por exemplo, tenho uns amigos, eles são todos doidos. Eu viajo todo ano com eles no meu aniversário. Eles são fofoqueiros, quase alcoólatras, péssimo comportamento, mas aquilo liberta a minha alma. Entendeu? Então, veja onde é o ambiente de gente diferente e aquilo vai te agregar muita coisa.
muita coisa, muita coisa. Vou contar para vocês como eu conheci o Nizam. Foi muitos anos atrás, quando ele tinha acabado de fazer uma campanha que marcou a época chamada Pipoca com Guaraná. E era o Guaraná Antártica. Na época em que a Antártica fundiu com a Brahma e eles criaram a Ambev. Só que a Brahma tinha um Guaraná horroroso, chamado Guaraná Brahma. E daí a gente estava ali, era um evento Melhores e Maiores ali no Monte Líbano, e eu estava chato demais, tinha um pessoal ali fora, estava eu, mais uns outros jornalistas, e o Nizam também estava lá. Aí eu perguntei para o Nizam, mas se fosse o Pipoca com Guaraná da Brahma, como é que seria? Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, eu faço campanha, mas milagre não. Olha, gente, muito obrigado. Eu estou muito feliz aqui. É muita energia boa que vocês passam com a gente, né? Você sente isso. Então, o resumo de tudo isso aqui é disciplina, foco. Mas, ao mesmo tempo, tem momentos que você perde esse foco com amigos, né? E até porque isso que eu vou te contar uma história. Eu adoro ir para a Bahia. Porque a Bahia acaba com a minha disciplina, né? Então chega janeiro eu vou para a Bahia. Porque Trancoso me dá uma perspectiva fabulosa. Para finalizar, a importância também de você ter, né? E é o seguinte, eu tinha uma casa linda na Bahia que eu acabei vendendo, e a Gisele Pichen era amiga do meu irmão. Então, ela me pediu a casa emprestada, eu emprestei. Ela adorou o Trancoso. Aí no ano seguinte ela veio e ela falou assim, eu posso levar meu namorado? Eu falei, pode ter problema. Aí ela levou o Leonardo DiCaprio. E o povo de Trancoso descreveu esta ida assim. A Gisele esteve aqui com um gordinho. Então, é o seguinte, se você só anda com maluco, você está lascado. Agora, se você só anda com certinho, você está mais lascado. Muito obrigado.